Boa tarde, tudo bem? Vamos lá então? Vai cair fonética? Vai, olha a tela lá, ó. Relação entre fonemas e grafias vai cair. É um monte de conteúdo, tá, gente? Mas eu quero chamar a atenção sobre um tópico que o pessoal sempre esquece e que vai cair amanhã. Vai ser a questão 7. Vocês estão rindo por quê? Tô falando sério. Vai ser a questão 7, tá? Dígrafos. Dígrafo, gente, é uma coisa que sempre cai nas provas da Fundatec. Sempre. Dígrafo é o encontro de duas letras que representam um único fonema. Isso vocês já sabem. E se não sabem isso até agora, não adianta querer saber agora, né? Já é tarde, né? Mas eu quero chamar a atenção sobre os dígrafos especiais, que são os dígrafos vocálicos. E desses o pessoal sempre esquece. Então eu quero chamar a atenção sobre eles. Especialmente, para começar, an. Veja, está na tela lá. An, on. Esses 6 tipinhos aí só serão dígrafos se estiverem na mesma sílaba e se não estiverem na última sílaba. Porque se eles estiverem na última sílaba, eles não são dígrafos. Disso o pessoal esquece e vocês não podem se esquecer. Por exemplo, se eu pegar a palavra campo, na palavra campo, o am é dígrafo, certo? Por quê? Porque está na mesma e não está na última. Agora, se eu pegar a palavra entram, dá aquele am lá no final, aquele am não é dígrafo. Vou mostrar depois o que é, mas ele não é dígrafo. Então, an, on, só serão dígrafos se estiverem na mesma sílaba e se não estiverem na última. Tem uma voz do além, eu tenho contato com voz do além. Se é como eu tive doente, eu ouvi vozes, entende? E essa voz às vezes me entrega coisas, né? Ele diz assim, olha a prova, sabe? Ele tem uma voz do além me dizendo que vai cair em conto consonantal e o pessoal vai errar porque vai achar que, por exemplo, na palavra campo existe encontro consonantal. Existe, pessoal? Não existe. Não existe. A gente olha e acha que existe, não acha? Não tem um M e um P ali? Mas aí uma coisa importante que eu quero que vocês anotem aí. Anotem. Dígrafos não são encontros consonantais. Dígrafos não são encontros consonantais. Ou seja, se aparecer lá um NH, um SS, um RR, um MP em que o M e o P fazem parte de um M, no caso faz parte de um dígrafo, não é encontro consonantal. A gente tem que considerar só aquilo que ouve e não o que enxerga. E quando eu ouço a palavra campo, por exemplo, não existe M ali, pessoal. Existe um K, um AN com um tio em cima, um P e um O. Então, cuidado com os dígrafos, porque eles enganam bastante. E depois, esses mesmos aí, gente, lá no final da palavra, eles são dítongos. Ou seja, equivalem a 2 sons, sendo uma vogal e uma semivogal. Se eu pegar a palavra entram, por exemplo, eu tenho ali o som do AN e tenho o som do U. Aquele M lá também não existe, né, gente? Aquilo lá é um U, né? Entram, é um U aquilo, tá? Se eu pegar a palavra vendem, aquele E e aquele M lá não são dígrafos, porque estão no final da palavra. Aquele M lá é um Y, é um I, é o som do I, certo? Então, cuidado, especialmente com os dígrafos, em relação a esses 6 aí, porque eles são sem vergonha. E in, aqueles quatro lá, aí eles podem estar em qualquer lugar da palavra. Qualquer lugar. Álbum, por exemplo, o é dígrafo, mesmo estando no final da palavra. Por quê? In, em qualquer lugar da palavra é dígrafo. Estando na mesma sílaba, são dígrafos, tá? Bom, passa adiante, vamos lá. Agora, acentuação. Acentuação vai cair? Vai cair tudo, né, pessoal? Vai cair tudo. A prova de 30 questões eles vão colocar francês, vão colocar alemão, entende? Vai ser um horror, né? A acentuação vai cair? Vai cair. As regras de acentuação. Vai cair uma questão relacionada às regras. Podem cair 2 tipos de questões. Uma relacionada às regras, ou seja, se a palavra tal e a palavra tal pertencem ou estão acentuadas pela mesma regra, é a questão mais comum. E a outra, da qual a Fundatec gosta muito, que é aquela se tirar o acento se a palavra continua existindo e se mudou de classe, né? Que a Fundatec já aprontou tanto com isso daí, né, gente? O pessoal que foi meu aluno aí vai lembrar que eu comentei na aula daquela questão que a Fundatec pôs assim, as palavras até, se eu acho um giz inteiro aqui, até e será, lembram dessa questão? Pois é. E aí perguntavam se retirasse o acento das palavras até
E será se elas continuariam existindo? A maioria errou. Eu erraria também. Eu também erraria. Porque o até, tudo bem. Tu tira o acento e fica ate. Existe ate? Existe. Do verbo atar. Ate teus tênis, por favor. Ate os cadarços. Cadarços. Palavra desgraçada, né, gente? Cadarços, tá? Ate seus cadarços, né? Existe. Mas cera, pessoal, com S existe? Existe. Existe. É indígena, mas existe. Existe. É uma sacanagem. Foi sacanagem da banca. Isso não vai acontecer mais, né, gente? Obviamente. Mas assim, eles aprontam com essa. Então tomem cuidado com essa história de retirar o acento e ver se a palavra existe, tá? Muitas delas existem, muitas não existem. Outra pergunta que eles fazem é se mudou a classe da palavra. Quer dizer, se a palavra era verbo e virou substantivo. Gente, eu nunca vi um caso em que retirasse o acento e não mudasse de classe. Pode ser que exista um, né? Sempre tem, mas eu nunca vi. Porque ao tirar o acento, muda a palavra, e se muda a palavra, geralmente muda de classe. É difícil manter a mesma classe. O normal é mudar a classe, tá? Além disso, eu quero chamar a atenção, gente, sobre a regra que está na tela, que ela é uma exceção, e o pessoal esquece que ela é uma exceção. São as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente, elas são uma exceção à regra, porque elas são acentuadas. Vejam, elas são acentuadas, diferentemente de outras paroxítonas terminadas em A e O, elas são acentuadas. E mais, olha o que diz a tela lá, elas fazem parte de uma regra à parte, separada. Ou seja, se perguntarem para vocês, se por exemplo, lotus é acentuada pela mesma regra que princípio, vocês vão dizer que não. Não são acentuados pela mesma regra. Isso aqui é paroxítona em geral, regra das paroxítonas. Isso aqui é paroxítona ditongo crescente. Ou seja, as paroxítonas terminais de ditongo crescente são uma regra à parte. Não se devem separar esses ditongos finais. É princípio, série, média. Outra, elas não são proparoxítonas no Brasil. Tá, gente? Porque o pessoal lança no Google lá no Google separa assim, princípio. Por quê? Porque em Portugal elas são proparoxítonas, tanto é que aqui elas são chamadas de proparoxítonas eventuais. Mas no Brasil, elas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ou seja, princípio, média, série são acentuadas pela mesma regra, que não é a mesma regra de lótus, de fênix, certo? Que já são paroxítonas em geral. Cuidado com isso, portanto, tá? Cuidado com isso aqui é uma coisa importante e vai aparecer, porque a Fundatec sempre usa isso daí, sempre. Em todas as provas da Fundatec, cai uma questão de acentuação relacionada às paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Uma regra da qual o pessoal sempre esquece é a regra dos ditongos abertos tônicos. O EI, o OI e o EL. E tem gente achando, inclusive, esses dias um veio me falar, essa regra não existe mais. Mas quem disse isso? Os caras estão acabando com uma canetaço agora com as regras? Não, não é assim. A regra continua existindo, mas o EI, o O e o EI, o EL, só continua acentuado se estiverem na última sílaba. Só se estiverem na última. Antigamente eles eram acentuados em qualquer lugar da palavra desde que fossem tônicos, tá? Agora não. Agora eles só continuam acentuados na última sílaba. Por isso que herói continua com acento. Por isso que chapéu continua com acento, mas é por isso que plateia perdeu o acento. Porque o EI não está na última sílaba. Então, EI, OI e EL são regras das quais o pessoal sempre esquece e elas não têm nada a ver com as outras regras. São uma regra também à parte. E a regra dos hiatos, né, gente? Que vai cair também. Certamente, tá? Caindo questão de acentuação, e vai cair, a regra que vai cair também vai ser a dos hiatos, com I e com U. Cuidado com a regra dos hiatos com I e com U, porque ela só serve para o I e para o U. O pessoal decora assim, hiato vai ter acento. Não, não é hiato vai ter acento, é I e U. O I e o U naquelas condições, ou seja, tem que ser tônicos, não podem estar seguidos de NH, tem que formar sílaba sozinho ou com S, não, tem que estar antecedidos de vogal diferente e não podem estar antecedidos de ditongo decrescente, isso foi acrescido pelo acordo ortográfico. Por exemplo, feiura, por exemplo, que antigamente tinha acento, agora, com o acordo ortográfico, não tem mais. Por quê? Porque o U está antecedido de ditongo decrescente, e não pode, pela regra nova, não pode, tá? Essas três são as que vale a pena vocês lembrarem agora, porque o resto vamos combinar, né? Regra das proparoxítonas, né, gente? É uma das 3 certezas da vida, vocês sabem, né? O pessoal que foi meu aluno sabe quais são as 3 certezas da vida. A morte,
que a gente espera que demore. Todas as proparoxítonas não são acentuadas. Qual é a terceira certeza? Pior. Já aconteceu, pô, se não aconteceu? Isso não aconteceu, pode estar acontecendo agora, inclusive. Vocês estão aí no aulão ali, ai, polícia, polícia, o outro tá lá com o policial, né? Pois é, né? Isso acontece muito, tá? Outro que vai cair em acentuação, gente, vai ser o tem e o vem. Mas eu acho que o tem e o vem não vai cair na questão de acentuação. O tem e o vem vai cair naquela questão que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que vai cair também, vai ser a questão 18, que vai dizer o seguinte: caso passemos a palavra tal... Se eu acertar esses números, vocês estão me devendo. Se eu acertar, olha... caso passemos a palavra tal para o plural ou para o singular, quanto as outras palavras da mesma frase sofreriam um ajuste para fim de concordância, essa questão vai cair. Vai! E aí é nessa questão que eles põem a história do tem e do vem. O tem e o vem no singular não tem acento. O tem e o vem, se o sujeito for plural, tem que pôr acento, obrigatoriamente. Então, por exemplo, tem acontecido atraso, não tem acento, porque atraso é singular. Se eu disser vem acontecendo atrasos, o vem tem acento, porque atrasos, que é o sujeito, está no plural. Então, o vem e o tem caem na questão de concordância, porque eles são um acento de concordância. E os derivados também. O derivado é assim: deter, reter, conter, entreter, né? Advir, convir, provir. Esses verbos, se o sujeito estiver no singular, o acento é... Como é que é o nome desse acento aqui? É o chapeuzinho da vovó, né? O grampinho da vovó e o chapeuzinho da vovó. Acento agudo, se for singular, né? Se for plural, o acento é circunflexo, tá? Isso também cai naquela questão quantas outras palavras sofreriam um ajuste para fins de concordância. Essa questão aqui de acentuação cai lá, tá bem? Vamos adiante? Classe de palavras, vai ter uma questão? Vai ter uma questão. É um assunto imenso, né, gente? Tem que saber a diferença entre pronome, substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, etc. Quero chamar a atenção sobre a diferença que existe entre advérbio e adjetivo. Primeira coisa importante que eu sempre lembro: vale a classe do contexto. Ou seja, não vale a classe original. No original a palavra pode ser advérbio, pode ser adjetivo, pode ser verbo, mas no contexto pode ter mudado. Por quê? Porque classe é uma coisa que muda. Muda conforme o contexto. Por exemplo, olha a frase que vocês têm ali na tela. Eu hoje tenho menos paciência do que antigamente. O que é esse menos aí, gente? Esse menos aí é um... O que ele é? Tudo menos isso. Substantivo não. Ele pode ser até sei lá, um adepto do Temer, mas substantivo ele não é, né? O que é aquele menos ali, gente? Aquele menos é um adjetivo. Por que ele é um adjetivo? Porque ele está modificando um substantivo. Aquele menos, como ele modifica um substantivo, paciência, ele é um adjetivo. Mas olhem a frase seguinte: eu hoje sou menos feliz do que antigamente. Agora esse menos é o quê? Advérbio. Então é isso que vocês têm que entender, que não é importante a classe gramatical original da palavra. No original, se vocês abrirem o dicionário, o menos é um advérbio, tá? Mas não vale isso. Por quê? Porque essas palavras são retiradas do texto. E se elas são retiradas do texto, vale o que elas são no texto, no contexto. Nesse contexto que vocês estão vendo na tela, esse menos ali, menos paciência, é um adjetivo. Nesse contexto que vocês estão vendo na tela agora, menos feliz, o menos é um advérbio. Por quê? Porque advérbios modificam adjetivos. Adjetivos modificam substantivos. Então a classe vai mudando conforme o contexto. Cuidado com isso, gente. Então, sempre olhar o contexto. Nunca a classe gramatical original. Às vezes coincide, às vezes não coincide. Tá? Muitas vezes não coincide. Tá bem? Formação de palavras, vai cair uma questão? Ah, vai. E vou dizer, vai ser sufixação que vai cair. Por quê? Porque a sufixação é mais complexa que a prefixação. Na formação de palavras, geralmente o que cai é a derivação. Derivação prefixal e derivação sufixal. Podem cair outros processos, mas a prefixação e a sufixação são os preferidos. Prefixo, obviamente, a gente coloca antes, sufixo coloca depois. Importante vocês lembrarem que o prefixo não muda a classe da palavra. Então, a Fundatec vai vir com uma papagaiada. Qual é a papagaiada? É assim:
Se tomarmos a palavra conhecer e pusermos um prefixo, vai haver alteração de classe. Isso é impossível, gente. O prefixo nunca muda a classe da palavra. Prefixo não é para mudar a classe. Prefixo é para mudar o sentido, o significado. Desconhecer é o contrário de conhecer. Então o sentido mudou, mas a classe não mudou, continuou sendo verbo. Nunca vai mudar a classe da palavra ao se pôr um prefixo. Leal é adjetivo, desleal continua sendo adjetivo. Fazer é verbo, desfazer continua sendo verbo. É para isso que serve o prefixo, gente. Ele não serve para mudar a classe, ele serve para mudar o significado. Principalmente a Fundatec gosta do in. A Fundatec adora o in. Por quê? Porque existem dois tipos de in. Existe o in de negação, por exemplo, impossível, incrível, inevitável. E existe o in de movimento para dentro. Por exemplo, inspirar, trazer o ar para dentro. São o mesmo prefixo? Não. Só vão ser o mesmo prefixo, anota isso que é importante agora. Só serão o mesmo prefixo se tiverem o mesmo significado. Aí eu pergunto para vocês, amanhã, 9h30, começou a prova, eles perguntam para vocês se impossível, vamos dizer. Se impossível e desconhecer tem o mesmo prefixo. O que vocês dizem? Sim ou não? Vamos lá, prova amanhã. Vamos lá, vamos nessa. Impossível. Tem o mesmo prefixo? Que desconhecer? Sim ou não? Que triste. Como não? É o mesmo prefixo. Acabei de dizer, serão o mesmo prefixo se tiverem o mesmo significado. Não interessa a letra com que é escrito, pessoal. A letra pouco importa. In veio do latim, des veio do grego, eles são a mesma coisa que dizer cachorro quente e hot dog. Entenderam? É a mesma coisa, não muda nada. Entenderam? Então, in e des querem dizer negação. Eles querem dizer exatamente a mesma coisa, eles são o mesmo prefixo. Se tiver o mesmo significado, são o mesmo prefixo, ponto final. Entenderam? É a mesma coisa. É o mesmo que dizer meta, por exemplo, né? Metamorfose, né? O que é meta? Esse meta, né? E trans, meta e trans são a mesma coisa, só que vem de línguas diferentes. Então, cuidado, que isso é uma brincadeira que a banca faz, e a pessoa na hora fica na dúvida. Por quê? Não são o mesmo prefixo, porque um se escreve em e o outro se escreve des. São o mesmo. São o mesmo. Agora, pergunta, impossível e inspirar. Não, outro, importar, para usar a mesma letra. Impossível e importar. São o mesmo prefixo, o in ali? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o in de importar quer dizer movimento para dentro. E o in de impossível quer dizer negação. Aí não são o mesmo prefixo. Aí são prefixos diferentes. Mas se escrevem do mesmo jeito, pouco importa. Pouco importa. São irmãos gêmeos, univitelinos, mas são pessoas diferentes. Tá? E depois, gente, na sufixação, tome muito cuidado com a mudança de classe. O que eles querem saber na sufixação sempre? Eles sempre querem saber de que classe a palavra era e em que classe ela se transformou. Sempre eles querem saber isso. O que a palavra era e o que ela virou. Então, a Fundatec, espertamente, vai pegar uma palavra que tenha mais de um sufixo. Por exemplo, vou pegar uma qualquer aqui. Realização. Vamos lá. E aí ela vai fazer afirmações, aquelas 1, 2, 3, que a gente odeia aquilo, porque sabe a 1, sabe a 2, não sabe a 3. Sempre é assim, né? Ou não sabe a 3, sabe a 2, sempre é 1, mas não sabe. Vai pegar a palavra, por exemplo, realização, e vai fazer perguntas para vocês. Vou fazer as perguntas rápidas, faz de conta que eu sou a Fundatec, tá? Realização é um substantivo derivado de um adjetivo. Certo ou errado? Parece até que eu que vou fazer a prova. Cri. Gente, vocês têm que acertar 18, vamos lá. Realização é um substantivo? É. Tô dando essa de lambuja para vocês. É um substantivo. Derivado de um adjetivo real, sim ou não? Não. Não é. Por que não é? É a mesma coisa que eu perguntar para esse rapaz aqui.
Veio dos teus avós ou veio dos teus pais? Teus pais. Se tivesse vindo dos teus avós, ia ser uma coisa meio esquisita. Não é? Ia ser uma coisa estranhíssima, não é? Não é? Ia perverter a árvore genealógica, não é isso? Então vejam, realização não veio de real, pessoal. Realização veio de realizar. E o que realizar é? Realizar é verbo. Então, qual é a brincadeira que a Fundatec vai fazer aqui? Ela vai dar saltos, ela vai dizer, realização é um substantivo derivado de um adjetivo real pelo acréscimo de um sufixo. Errado. Realização não veio de real. Realização veio de realizar. Realizar é que veio de real. Ele veio dos pais dele. Os pais dele é que vieram dos avós. Entenderam? Então não deem esse salto, tomem cuidado. É assim que vai cair. É sempre ligado à classe de palavras. De que classe veio, em que classe se transformou. Quando a palavra tiver mais de um sufixo, vocês têm que ir aos pouquinhos. Desmanchem a palavra aos pouquinhos, não deem saltos na palavra, certo? E um prefixo que eu acho que vai cair amanhã, é o prefixo vel. O prefixo vel é formador de adjetivos, tá? A ideia do vel sempre é formar adjetivos, a partir de verbos, tá? É isso que o vel faz, tá bem? Vamos adiante? Flexão verbal. Vai ter uma questão de flexão verbal? Ah, vai. Se não cair uma questão direta de flexão verbal, vai cair a flexão verbal ligada às vozes verbais, voz ativa, voz passiva, que também vai cair, tá? Também vai cair. Bom, aí algumas coisas importantes em termos de flexão verbal. Primeiro, a raiz ou o radical. Raiz ou radical, eles formam uma questão da prova, que é a questão de termos cognatos. O que a raiz faz, gente? Ela dá a família de palavras. O que é uma família de palavras? A Fundatec anota essa palavra, cognatos. Cognatos são palavras que pertencem à mesma família. Então pense que a mãe de vocês é cognata de vocês, o pai de vocês é cognato de vocês, o filho de vocês é cognato de vocês. Faz parte da mesma família. Mas o genro é cognato de vocês? O cunhado é cognato de vocês? Não. Parece que é, mas não é. Entenderam? É o que acontece, é isso que a Fundatec vai fazer. Ela vai colocar uma lista de palavras, perguntando se essas palavras são cognatas. Por exemplo, vamos lá. Antigo, antigamente, antiquado, antiquário. São cognatos? São. Por que são cognatos? Tem a mesma raiz com o mesmo significado básico. Antigo é uma coisa do passado, antigamente é uma coisa que ficou no passado, antiquado é uma pessoa que tem hábitos do passado, e antiquário é onde se vendem coisas do passado. Isso é cognato, gente. O que a Fundatec vai tentar fazer? Ela vai colocar alternativas com palavras que fazem parte do mesmo campo semântico, que não tem nada a ver com cognatos. O que é campo semântico, gente? Vamos lá, uma cozinha. A cozinha tem cadeira, mesa, prato, xícara, café. Isso não tem nada a ver com termos cognatos. Isso é uma outra coisa completamente diferente. Cognato quer dizer que tem a mesma raiz e o mesmo significado básico. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. A segunda coisa que você tem que saber são os tempos verbais. Claro que para saber tempos verbais, vocês têm que saber um monte de coisas, né? Uma delas, o presente do indicativo. Cuidado com o presente do indicativo, gente. Ele parece que indica alguma coisa que acontece neste momento, mas o presente do indicativo não é usado para indicar uma coisa que acontece agora, neste momento. Parece, só parece. Quando a gente diz assim, alguém liga para ti e diz assim, o que está fazendo agora? Não diz, eu estudo. Vai dizer, eu estou estudando. A gente usa o gerúndio. O presente é usado para indicar futuro ou para indicar uma ação frequente. Por exemplo, os operários aceitam tudo sem questionário. Isso é uma ação frequente. Mais tarde eu te encontro no bar. Isso é futuro. Então, uma das coisas que a Fundatec pede é para que serve aquele tempo verbal. E o futuro, o presente não serve para indicar uma ação que acontece agora. O presente serve para indicar uma ação do futuro ou algo frequente, né? O pretérito perfeito. Pretérito perfeito, passado, que acabou. Pretérito perfeito, passado, acabado, certo? O pretérito perfeito é diferente dos outros pretéritos, por quê? Porque ele narra uma ação que já se encerrou. Amanhã, que horas acaba a prova amanhã? 9 da noite, né? 9 da noite, não é? Amanhã, 8? 8? Para muitos vai acabar às 4, né? Tem gente que vai chegar, vai olhar e vai dizer, né? Até a próxima, né? Bem feito. Primeiro já uns 20% não vão, né, gente? Isso é certo, né? É certo. Depois que vocês vão ver, dá 1h30 de prova, aí começa a levantar o pessoal, e tu olha assim, isso aí sabia tudo, mentira, não sabia nada, né? Pensa assim, eu vou pro churrasco, azar, não vou ficar tarde aí, né? Então,
É, normal, isso aí acontece. Vamos ver, de manhã, amanhã vai ter 100 e à tarde vai ter 50. É normal, tá? O pessoal se arranca, ainda bem, tomara que vão. Bom, aí o que acontece? Tem gente que também, sabe como é que é a violência, né, pessoal? O pessoal sai pra almoçar, não volta, porque leva tiro, essas coisas acontecem. Né? É uma maneira de eliminar candidatos, né? Aliás, tomem cuidado quando vocês forem ao banheiro, né? Que o pessoal está se matando, tá? Então, vejam, o pretérito perfeito, por que é diferente dos outros pretéritos? Porque ele é um passado e ele é um passado acabado. Amanhã, às 8 horas da noite, a prova de vocês terá se concluído. Ela será uma prova do pretérito perfeito, terá terminado até que enfim, né? A prova intelectual, né? Porque depois vem o TAP, depois vem o psicólogo, né? O psicólogo só passa louco, a gente sabe disso, né? Porque a pessoa para ser policial tem que ser louca, no mínimo, né, gente? Tem que ser maluco, né? Tem que ser maluco. A diretoria aceitou a proposta de imediato, ela já aceitou, acabou, é o pretérito perfeito. Já o pretérito imperfeito, dentro do pretérito imperfeito, sempre vai haver as desinências vá, ia ou inhá, que vocês podem decorar como vai, nhanhá. Que é uma coisa que eu sei que vocês não estão fazendo, que estão estudando, né? Amanhã chega em casa e ó, uhul! Né? Descarrega tudo, tá? Então, vai, ia ou em a, sempre que aparecer vai, ia ou em a, vai, em a, é pretérito imperfeito do indicativo. Olha lá, quando Luísa saía do banho, aquele ia lá mostra que é pretérito imperfeito. Cantar vá, aquele vá mostra que é pretérito imperfeito. Vinha a moça, aquele em a também mostra a mesma coisa. O pretérito mais que perfeito que é? Um passado acabado antes de outro acabado. Hã? Como é que é? É um passado bem antigo. Quando tiver dois passados, o mais antigo é o pretérito mais que perfeito. Eu acho que é esse tempo que vai cair. Eu acho, tá? Tem uma coisa, as vozes na minha mente, elas podem ser duas coisas. Ou o remédio que eu estou tomando, né? Ou vai lá que depois que eu fiquei em coma no ano passado, eu passei a ter um contato com espíritos, né? Que fizeram o concurso, né? E não passaram, né? Se mataram, mas cuja missão agora, né? É ficar passando gabarito pros outros, né? Talvez seja isso. Então, as vozes me dizem que vai ser o pretérito mais que perfeito que vai cair. Cuja desinência tá na tela. R-A, sem acento. Tá? Então, o que é o pretérito mais que perfeito? É um passado acabado antes de outro acabado. Quando eu tenho dois passados, o mais antigo é o pretérito mais que perfeito. Por exemplo, Lula elegeu-se em 2002, Collor sofrera impeachment em 92. Sofrera, por quê? É o mais antigo, é o mais passado, tem urá sem acento. Depois os futuros, né, gente? Futuro. Futuro do presente é aquele futuro que vai acontecer com certeza. Por exemplo, vocês devem estar dizendo agora, neste momento, eu passarei. Ou não estão? Uns quiseram assim, os quiseram assim, ó. Então vamos agora confirmar o futuro do presente, cuja desinência é re. Eu digo eu e vocês dizem passarei. Tá bem? Vamos lá? Eu passarei. Quem bota fraco? Vamos de novo. Eu Eu passarei. Esse é o futuro do presente. Agora, o teu concorrente, que não está aqui, os outros, né? Ele vai usar o futuro do pretérito. Por quê? Ele vai dizer eu passaria. Se eu fosse inteligente, se tivesse estudado, se eu não fosse um retardado, né? Então eu passaria, é uria, entendeu? Ele, então ó, eu passarei, ele passarei. Vamos de novo então? Eu digo eu, você diga passarei, eu digo ele, você diga passaria. Tá? Vamos lá. Eu passarei. Ele passaria. Tá? Se for, né? Não vai passar. Tá? Aí se passar, a prova vai ser às 8, a prova vai até às 8 da noite. Né? Até às 8. O cara diz, me dei bem na prova. Tiro, sabe? A coisa aqui da Grande Porto Alegre tá assim, pessoal. A chance de a pessoa ser morta na saída da prova é muito alta. É a vida. Inclusive vocês. Aliás, se fosse vocês, se vocês tiverem algum amigo policial, vai de colete pra prova. Vai de colete, tá? Subjuntivo. Subjuntivo já não dá ideia de certeza, né, gente? O subjuntivo é dúvida. O subjuntivo é possibilidade. O presente do subjuntivo dá uma ideia de possibilidade futura. A gente pode colocar o que ou o caso na frente. Por exemplo, ela quer que eu me mude logo. Tem aquele que lá, é presente subjuntivo. O pretérito imperfeito vocês podem guardar, porque ele sempre tem aquele SSE, que dá uma ideia de condição, né? Dá uma ideia de condição. Por exemplo, caso ela se ausentar, se. Aquele se lá, aquele SSE, ele faz par com o futuro do pretérito, né? Caso ela se ausentasse, nem seria repreendido. E por último, o futuro do subjuntivo, que tem as desinências ar, er, eu,
ou ir, né? Daí a pessoa pode dizer assim, se eu passar, é a pessoa que está em dúvida, né, pessoal? Vocês não estão com essa dúvida, vocês estão lá no futuro do presente. Eu passarei, né? Eu vou dar um jeito de passar, tá? Fechou? Vamos para a análise sintática. A análise sintática vai cair também, certo? O que vocês têm que lembrar? Que o verbo intransitivo não precisa de complemento. Verbo intransitivo é aquele que ele e o sujeito se viram sozinhos. Por exemplo, se eu disser, ocorrerá escassez de alimentos no mundo todo. O verbo é ocorrerá, o sujeito é escassez de alimentos. Deu? Acabou a frase aí. Tomem cuidado, porque as pessoas confundem o verbo intransitivo com o verbo transitivo direto. Por quê? Porque algum energúmeno, em algum momento da história da língua portuguesa, mandou as pessoas começarem a fazer aquelas duas perguntas imbecis, que é o ok e o a quem, para saber o objeto direto e o indireto. Né? Por que eu digo que é uma pergunta imbecil? Porque ela te induz ao erro. Olha só, pega o verbo, pega essa frase aí, por exemplo. Ocorrerá escassez de alimentos no mundo todo. Aí a pessoa vai procurar um objeto direto, perguntando o quê? Façam isso. Faz agora isso. O que ocorrerá? Qual é a resposta? E a pessoa fica pensando que é objeto direto, não é? E vai errar. E é isso que a Fundatec quer. Porque a Fundatec quer que vocês errem. Por quê? Porque ela quer que vocês vão morar aqui, embaixo do viaduto da Borges, aqui, ó. Entendeu? Tá cheio de candidatos que não passou em concurso morando ali. Eu pergunto, eu passo ali e pergunto qual foi o concurso que tu fez. Ah, eu fiz oficial de justiça, tô aqui agora, pedindo dinheiro. Né? Ela quer isso de você. Não façam isso, pessoal. Não faça, tá? Faz a coisa na ordem. Qual é o verbo? O verbo é ocorrerá. Para descobrir o sujeito, a gente pergunta, que é que ocorrerá? Mas antes de procurar o objeto, tem que procurar o sujeito, sempre. Primeiro o sujeito, depois procura o objeto, tá? Agora, depois que encontrou o sujeito, se não tiver sentido completo, aí sim. Aí tu vai catar o objeto. Se o objeto não tiver preposição, ele é um objeto direto. Verbo transitivo direto. Por exemplo, aprendi todas as, faltou um S ali no meu slide, todas as regras gramaticais. Todas as regras gramaticais é objeto direto porque não começa com preposição. É fácil distinguir o objeto direto do indireto. O direto não começa com preposição. Já o indireto sempre começa com preposição. Olha lá, ó. Acredite em tudo o que houve. Estão vendo aquele em lá? Aquele em é a preposição. Gente, para ser objeto, tem que estar ligado ao verbo. Só vai ser objeto se estiver ligado ao verbo, gente. Porque eles vão lá e colocam assim, ó. Ela é capaz de passar. De passar é objeto indireto porque tem preposição? Não. Porque de passar está ligado a capaz, e capaz não é verbo. Primeiro tem que ver se está ligado ao verbo. Se estiver ligado ao verbo, é objeto. Se não estiver ligado ao verbo, não é objeto, tá? Depois o bitransitivo, que daí dá tiro para tudo que é lado, né? Esse é o bi, tá? Ele é transitivo direto e também é indireto. Ele tem os dois complementos. Ele tem um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Por exemplo, alertei os vizinhos de que havia falta de segurança, ou os vizinhos, objeto direto, de que havia falta de segurança, objeto indireto.